Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, professor, amante das Escrituras e professoras também da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre para comunicar a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar sempre o seu like, compartilhar com os seus contatos. Hoje nós estaremos dando continuidade àquela sequência de estudos propostas pela CPAD neste quarto trimestre, cujo tema é a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Glórias a Deus, este é o tema deste quarto e último trimestre, que vai abordar a justiça divina no livro de Ezequiel, preparando a igreja para a volta do Senhor Jesus. E hoje nós estudaremos a lição de número 3, as abominações do templo. Leitura bíblica encontra-se no livro de Ezequiel a partir do capítulo 8, no versículo 5 em diante. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam de pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, e levou-me para o pátio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, na presente lição, nós vamos compreender quais eram as abominações que estavam acontecendo na casa de Deus, lá no templo em Jerusalém. Precisamos destacar que Ezequiel, ele se encontrava no cativeiro, tá bem? E foi justamente nesta ocasião, lá no cativeiro, o Senhor o tomou em espírito. Ele vai dizer que ele foi elevado entre o céu e a terra. E o Senhor toma o espírito dele, a mente dele, e o conduz até Jerusalém, mais precisamente no templo, porque lá era o centro da espiritualidade do povo de Deus. Lá ele viu abominações cometidas no templo, das quais nós acabamos de ler. Ali, meu irmão, a degradação espiritual e moral eram terríveis. Desde o sacerdote, líder religioso, desde os anciãos, líder político, desde os homens adorando o céu, adorando o sol, e as mulheres chorando por Tamuz. Era uma corrupção generalizada que envolvia o sacerdote, os anciãos, os homens
moradores da cidade, as mulheres daquela cidade, estavam todos envolvidos com as trevas, com a prática do ocultismo. E é por isso que nós vamos estudar este tema para compreender quais eram estas abominações. Sobre a visão. Nesse primeiro ponto aqui, vamos dar uma breve pincelada para falar acerca da visão do profeta. A primeira coisa que precisa ficar destacada é que ele não foi em corpo, tá certo? Ele foi levado pelo Espírito Santo, que tomou a mente dele, o consciente dele, e o levou em espírito até Jerusalém para ele ver aquilo que estava oculto aos olhos humanos. A segunda visão. Já era o 6º ano do cativeiro. Então nós precisamos entender que já havia se passado um ano desde a última visão que Ezequiel tinha recebido da parte de Deus. Desta vez, lhe foi revelada a razão da ira de Deus, que era o que? A contaminação do templo, nas quais muitos sacerdotes e anciãos estavam envolvidos, irmãos, com o ocultismo, e isto ocorria dentro do templo. Aí eu te pergunto uma coisa, se dentro do templo estava neste nível tão grande de degradação espiritual, o que dizer então fora do templo, tá bom, meu querido? Então, esta visão, o comentarista aqui datou que é a segunda visão. Eu compreendo que seja a terceira, porque o Senhor se apresentou para ele uma vez. Foi a primeira visão, lá no capítulo 1. No capítulo 3, ele tem uma segunda visão, e agora no capítulo 8, uma terceira visão. Então, muito embora a primeira visão e a segunda, elas têm quase que o mesmo sentido. Mas o certo aqui talvez seria a terceira visão, e Deus mostrou para ele, estando ele no cativeiro. Deus toma o espírito dele e o conduz, ou seja, o corpo estava lá no cativeiro, mas a alma, a essência, a mente, o espírito dele não estavam presos. Que coisa maravilhosa! Glórias ao nosso Deus. As visões das abominações do templo. Nesta visão, o profeta estava na sua casa, cercado de vários outros anciãos que ali talvez foram no consultar. E foi nesta ocasião que o Espírito o elevou entre o céu e a terra. Seu espírito foi tomado, foi levado pelo Senhor até a cidade de Jerusalém. Foi mostrado para o profeta, irmãos, uma imagem de escultura dentro do templo, que era adorada e cultuada pelos altos sacerdotes. Você pode observar o nível de degradação espiritual que esse povo se encontrava. As visões das abominações do templo. O que era abominável, irmãos? Nós precisamos entender que a idolatria em Israel, ela teve o seu início a partir de Salomão, tá certo, querido? Salomão institucionalizou a idolatria em Israel. E Manassés, meu irmão, ele colocou imagem de esculturas também dentro do templo. É como se ele pegasse aí os ídolos de Oxum, Oxóssi, Exu, esses ídolos usados nos cultos afros, e colocasse-os dentro do templo das Assembleias de Deus. E ali os pastores, os obreiros estariam adorando, cultuando, reverenciando, meu querido, estas imagens, estas supostas divindades. Então você imagina o nível de degradação moral e espiritual deste povo. Não há maldição sem causa, meu irmão. O povo já estava no cativeiro, uma parcela, mas nem em Jerusalém. O povo estava se entregando, irmão, à idolatria, ao ocultismo, ao satanismo. E foi mostrado para ele uma imagem de escultura, irmão, dentro do templo, que era a casa consagrada a Deus, lugar para adorar e cultuar a Deus. E quem estava fazendo isso? Sacerdotes de Baal? Não. Sacerdotes dos deuses Dagon? Também não. Eram os sacerdotes, irmãos, que deveriam cultuar a Deus e ensinar a lei de Deus. Eles estavam todos envolvidos com esse ocultismo dentro do templo.
Como entender as visões de Deus? De acordo com o relato do capítulo 8, o corpo de Ezequiel, nós compreendemos que ele ficou na sua casa. Ele vai dizer onde ele estava. Ele estava lá na Babilônia, no cativeiro. E a mente dele, que eu já destaquei aqui, é que foi transportada até Jerusalém. Agora, esse episódio não é um caso isolado na Bíblia. Há vários outros relatos. Por exemplo, Isaías, ele viu a glória de Deus, o templo de Deus, os querubins, serafins e a brasa que foi tirada do altar e tocou nos lábios. Ao relato, por exemplo, de Paulo. Paulo vai dizer que ele foi levado pelo Espírito até o céu. E João, meu querido, ele viu todos os acontecimentos do Apocalipse, porque ele foi tomado, arrebatado também em espírito. Então nós precisamos compreender que Deus, ele dá visão, ele dá revelação. Tem hora que a palavra do conhecimento vem na mente, o Espírito Santo comunica, mas tem hora que o Senhor ele pode tomar o espírito da pessoa, abrir a mente dela e levá-la para lugares que ela nunca esteve e talvez nunca estará um dia, e o Espírito Santo comunica tudo para ela. Então, esse episódio de Ezequiel, nós vemos também no profeta Isaías, nós vemos também através do ministério de Paulo, que ele foi levado até o céu, ele fala que é o terceiro céu, e também João lá no livro do Apocalipse. Sobre as abominações, parte 1. Primeira parte teve que dividir. Nós vamos entender o que é abominação. Irmãos, existe pecado, todos nós temos, todos nós somos pecadores. Agora, existem coisas, irmãos, que é muito mais do que pecar. É aquilo que é abominável, aquilo que é detestável, aquilo que é reprovável, aquilo que não tem cabimento, irmãos. Quando Deus chegou a trazer a justiça dele, é porque o pecado do povo, irmão, já se tornou uma coisa abominável. Não é um pecadozinho aqui, um pecadozinho ali a colar, não, meu irmão. É coisa séria. A ponto de Israel ter imagem de escultura dentro do templo, os homens adorando o sol, outros os sacerdotes envolvidos com idolatria, as mulheres chorando por Tamuz, irmãos. É cada barbaridade. Então nós vamos entender quais foram estas abominações. A imagem de ciúmes. De acordo com o que nós vimos aí com o profeta Ezequiel, irmãos, uma imagem de escultura atribuída a uma suposta divindade pagã seria uma das razões da ira de Deus contra Israel. Por quê, irmãos? Porque em público, esses sacerdotes diziam servir a Deus, mas no oculto, no privado, eles serviam às trevas. Olha que absurdo. Durante o dia, Jeová Adonai, Jeová Sabaote, durante o dia eles diziam servir a Deus, mas recebiam o dízimo e a oferta por serem sacerdotes de Deus, não por serem sacerdotes de divindades pagãs. Ou seja, eles eram remunerados, tinham privilégio, posição de destaque, posição de influência na sociedade, mas no particular esses homens estavam envolvidos com as trevas. Ou seja, publicamente eles demonstravam uma coisa, mas no privado, irmãos, aqueles homens estavam mexendo com as trevas. Então o profeta, ele, na visão que ele teve, ele viu uma imagem de escultura. Aí alguns teólogos, alguns comentaristas se referem dizendo que seriam as imagens que Manassés havia colocado, mas nós vamos ver que depois dele surgiu outros reformadores que destruíram, mas fato é que lá dentro do templo, às escondidas, estava uma imagem de uma suposta divindade, uma divindade pagã. Qual era esta divindade? Não podemos afirmar. Poderia ser a imagem de Tamuz, poderia ser Dagon, poderia ser qualquer imagem que estava, mas fato é que ela estava no lugar errado, sendo adorado por quem não deveria adorar, quem deveria ter um padrão de moral, ética, um padrão, meu irmão, elevado, e eles estavam envolvidos mesmo com as trevas. E o que é pior, eles eram verdadeiros artistas. Em público,
expressava uma coisa e no privado era outra. É o que Deus não gosta, irmãos. Pessoas que em público demonstram ser uma coisa, um ar de humildade, de espiritualidade, mas no privado é uma pessoa totalmente diferente. Aí, meu amado, Deus não aceita esta falsidade, esta hipocrisia, essa atitude dissimulada. O culto aos animais e aos répteis. Aqui nós vemos uma seguinte situação. Quando a espiritualidade de um povo, irmão, está baseada apenas em aparências, sua ruína é certa. Israel, meu irmão, fez uma troca infeliz. Os sacerdotes deixaram de adorar o Deus do céu para se curvarem ante os animais. Perderam a razão e se igualaram aos seres que eles adoravam. Observa a postura, meu irmão. Ali dentro do templo haviam cultos, irmãos, aos animais, aos répteis. Às vezes a gente fica observando, por exemplo, na Índia, a vaca ela é considerada como uma divindade, como Deus. E alguns cultos consideram que a barata é Deus, os animais são Deus. Então nós observamos no Egito, também tinha essa questão, o chacal, nós vemos lá o escaravelho, nós vemos aí as rãs, então tudo era o que? Representações de divindades. Israel copiou esse modelo pagão e o que é pior, colocou isso dentro do templo. Havia pintura de todos os animais e de todos os répteis, irmãos, dentro da casa de Deus. Então nós vemos que a aparência de Israel, irmão, a espiritualidade de Israel era baseada apenas em aparências. É por isso que Jesus, ele bateu de frente falando dos escribas, dos fariseus, daqueles que por fora parecem ser belos, mas por dentro é uma podridão. Então, meu irmão, quando a espiritualidade de um povo, irmão, se baseia apenas em aparências, apenas em rituais e cerimoniais, mas não em essência, em comunhão com Deus, pode estar certo, irmão. A ruína é certa, tá certo? Israel fez uma troca infeliz. Ao invés deles adorarem o Criador do céu, eles se rebaixaram pior do que os animais, porque até a mula de Balaão, quando Deus deu a ela, vamos dizer se foi consciência ou habilidade de falar, ela entregou o recado, entregou a mensagem de Deus. Até o grande peixe que engoliu Jonas, ele pegou Jonas e levou e não digeriu, o vomitou conforme Deus ordenou. Então nós vamos ver que a natureza, os animais, irmãos, eles obedecem o comando do Criador, mas no caso de Israel, eles desceram tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo, que eles se igualaram, ou nem se poder considerá-lo como animais, não podiam, porque vários animais que nós vemos na Bíblia, o corvo levou comida para Elias, levou pão e carne e não comeu outra carne. Então nós vamos ver vários exemplos de quando a natureza se sujeita a Deus e os animais, a flora, a fauna, na verdade, elas se curvam diante do soberano Deus. E o homem agora, o povo de Deus, o povo de Israel, estava adorando esses animais e esses répteis. Verdadeiras cavalgadoras. Os 70 anciãos. Nossos referenciais dizem muito de nós, quem somos e quais são os nossos valores. Os anciãos, meu irmão, eles deveriam ser um referencial de valores morais, éticos e espirituais em Israel. Se até eles haviam se corrompido, o que poderia se esperar dos demais na nação? Observe, irmãos, os anciãos, eles desempenhavam o papel de liderança, junto com os sacerdotes, junto com o rei. Eram aquelas pessoas que tinham contato com o povo, seria algo muito próximo daquilo que nós temos do vereador, do juiz, do promotor. Eles eram pessoas de influência na nação. E a visão que Ezequiel teve, ele viu 70 anciãos. Israel tinha muito mais do que isso, mas é um número simbólico. O número 70 é o número da perfeição. Talvez em mostrando isso, Deus estava mostrando que talvez não todos os anciãos, mas a maioria absoluta deles, irmãos,
também estavam envolvidos com o ocultismo, envolvido com as trevas. Aí eu observo o seguinte: nossos referenciais dizem muito acerca de nós, quem somos e o que nós pensamos e quais são os nossos valores. Quem é que forma a tua opinião? Onde você tem recebido informações? Quais são as pessoas que você tem como modelo de conduta ética e moral? Infelizmente, muitos crentes, irmãos, tem os seus referenciais em youtubers, influencer digital, são pessoas ímpias, são pessoas de moral duvidosa. Então, quando os referenciais de uma nação se corrompem, meu irmão, vai ser uma tragédia completa nessa nação. No caso de Israel, até os anciãos, observa que a visão de Ezequiel envolveu os sacerdotes, líderes religiosos, os anciãos, líderes políticos que influenciavam, tinham um papel de destaque na sociedade, e estas pessoas que deveriam ser o referencial moral e ético, eles também haviam se corrompido. Então o que é que Deus estava mostrando para ele? Olha, se até estes anciãos, que são referencial para esta sociedade, se perderam, se perverteram, o que esperar dos demais desta nação? Irmão, a situação lá estava caótica. Não há maldição sem causa. Por isso que Deus disse: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou aniquilar com tudo em Israel. Sobre as abominações, parte 2. Nesse tópico, meu irmão, nós vamos ver que até aqui foram os sacerdotes e os anciãos, até agora diz respeito à liderança. E agora, em relação às pessoas, será que as pessoas elas tinham um comportamento ético diferente do religioso, diferente da liderança daquela época? Nós vamos analisar agora, neste segundo tópico, que o povo também estava corrompido. Porque quando a corrupção, a degradação moral e espiritual começa no altar, em uma nação, vem o quê? A degradação vem de cima para baixo e vem recaindo sobre o povo. E o povo, meu irmão, se ele não tem bons referenciais, os referenciais de uma nação são corruptos, pervertidos, imorais, idólatras, meu irmão, esta nação está precisando realmente ser sarada. O ritual de Tamuz. Meu irmão, naquela época, acreditava-se que Tamuz seria uma divindade responsável pela fecundidade da terra. Era uma crença pagã. De acordo com esta crença, Tamuz passava a metade do ano morto. E só após as mulheres fazerem prantos em seu favor, é que ele ressuscitava e derramava a chuva sobre a terra. Mas, meu irmão, que Deus mais inútil é este? Um Deus que passa a metade do ano dormindo. Então, que Deus é este que eu tenho que chorar? Aí Ezequiel teve a visão das mulheres que choravam. Aquelas ali em Israel, quando tinham um velório, elas eram contratadas, né? Eram aquelas mulheres que choravam para levar as pessoas que estavam no ambiente, não ficar de conversinha com WhatsApp, Facebook, Instagram, aquele bate-papo ali e o defunto ali sendo velado. Então as pessoas, ao ver aquelas mulheres chorando, eles também ou se mancavam ou também começavam a chorar também pelo defunto, tá certo, querido? Mas às vezes o defunto era tão imprestável que ninguém chorava, alguém dava até graças a Deus porque o miserável partiu. Aqui era o caso de Tamuz, irmãos. Acreditava-se que ele era a divindade responsável pela fecundidade da terra. Tamuz morria, entendeu? E voltava daí a 6 meses, mais ou menos, e as mulheres tinham que derramar lágrimas para Tamuz ressuscitar e depois ele mandar chuva sobre a terra. Aí você vai entender porque que Deus lá no reino do norte
nos dias de Elias, fechou os céus e ficou 3 anos e meio sem chover. Porque quando Deus mandava prosperidade, abundância, o povo acreditava que era Tamuz, acreditava que era Baal, lá do lado do rei do norte. Então, meu amado, aqui estava acontecendo a mesma coisa. O povo desfrutava da bênção de Deus, a terra fértil, a terra próspera, Deus mandava a chuva, a misericórdia de Deus, e o povo, irmãos, atribuía tudo isso às mulheres, a Tamuz, o ritual de Tamuz. Olha que absurdo, que coisa abominável mesmo. E isso, irmãos, era o povo de Deus, era o povo de Israel, que quando se entregou o ocultismo, o satanismo e as trevas, eles aprofundaram muito mais do que os povos pagãos que estavam em torno deles. Os adoradores do sol. Agora a visão que Deus deu para o profeta, irmão, se voltava para os homens. Olha só, eram os sacerdotes, eram os anciãos, e agora ele viu um grupo de homens. Estes homens, irmãos, eles estavam virados para o sol, adorando o sol, meu querido. Era próprio, na verdade, do culto pagão, a adoração à natureza e seus elementos. Segundo crenças pagãs, meu querido, o sol seria uma divindade a ser adorada pelos homens. Mais uma vez, uma prática pagã. Lá no Egito, os egípcios adoravam o deus Sol, porque eles acreditavam que o Sol era Deus. Só que, mais uma vez, era um deus fraco. Por quê? Uma nuvem que tampasse, esse deus perdia o seu poder. Se desse uma chuva e cobrisse toda a terra, o sol também perdia o seu poder. Durante a noite, o sol ele sumia. Então, era um Deus que era vencido todos os dias. Então, nós vamos ver que na religião pagã, meu irmão, no paganismo, eles pegam os elementos da natureza. É animal, é o sol, é o mar, vamos dizer assim, é a terra, é o bosque, é a floresta. Ou seja, tudo obra da mão do Criador, meu querido. Então, aí agora ele mostra que os sacerdotes, eles estavam envolvidos com idolatria. Os anciãos estavam adorando répteis e animais. E agora vai para as mulheres. As mulheres estavam adorando Tamuz. E os homens adorando o sol. Olha que situação. O marido dentro de casa, ele, olha, minha esposa, eu vou sair agora que eu vou cultuar o Deus Sol. Ela, tudo bem, eu vou cultuar Tamuz. Meu irmão, era uma perdição, meu querido. Era uma podridão, era uma idolatria generalizada. Hoje nós olhamos isso assim, estarrecidos. Mas a questão, meu irmão, é que nós estamos também fazendo escolhas que às vezes pode apontar para isso também, coisas abomináveis, coisas que, meu irmão, atrai a maldição, atrai a ira de Deus, vai despertar o zelo de Deus para com o seu nome. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós não coloquemos o objeto da nossa adoração nas coisas, irmãos. Para que a gente não venha cultuar os bens, cultuar o corpo, cultuar a saúde, cultuar a qualidade de vida e o bem-estar social. Então, nós temos que cultuar e adorar somente ao Senhor. Os anciãos na casa do profeta. Afinal de contas, quem eram estes anciãos que estavam na casa de Ezequiel e por que eles estavam ali na casa do profeta? Olhando o texto não informa, mas é certo que eles viam em Ezequiel um homem de Deus. Mas vale lembrar, irmão, as influências dos falsos profetas, até mesmo sobre os que estavam no cativeiro. Meu irmão, Israel, vamos dizer, o reino de Judá se entregou à idolatria. Então, uma parcela da população já estava lá, um número muito pequeno, foi levado para lá, tá certo, querido? Daniel já estava lá, alguns teólogos vão dizer que Ezequiel foi na primeira leva, outros vão dizer na segunda, e o texto dá mais de entender que foi na primeira, ou que tenha sido na segunda, mas não vou entrar nesse mérito. Mas fato é que uma boa parcela da população já estavam lá no cativeiro. E Ezequiel, na casa dele, esses anciãos, eles foram até Ezequiel. Ou seja, eles foram consultar
entender o que Deus tinha para falar com eles. Mas nós precisamos entender que mesmo no cativeiro, irmãos, esse povo estava sendo bombardeado com a idolatria, com os falsos profetas que mandavam mensagem para o povo, dizendo, vocês têm que lutar aí, porque Deus vai dar vitória, vocês têm que se libertar do jugo da Babilônia, porque Deus é conosco, e não era tempo de Deus dar livramento e Deus operar maravilhas. Então, os anciãos estavam em volta ali de Ezequiel, talvez por verem nele um homem de Deus, tá certo, querido? Qualquer outra inferência que eu fizer aqui, eu posso acabar cometendo algum equívoco, o que não é da minha vontade. Eu aprendi que onde a Bíblia se cala, eu também devo me calar. O erro é quando eu tento dar voz onde a Bíblia se cala. Meu querido, encerramos aqui mais uma ministração da palavra do nosso Deus. A minha oração é que o Espírito Santo venha te trazer revelação, inspiração, autoridade para você comunicar, ministrar esta palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu nome no nome do Senhor Jesus. Ensina-nos a ser retos, verdadeiros, autênticos diante do Senhor. O salmista dizia, sonda-me e conhece o meu coração, e vê se há nele algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda os nossos corações, dá-nos um coração puro, tira do nosso coração, do nosso templo, meu Pai, porque nós somos o templo do Espírito. Que não haja no nosso coração idolatria, que não haja, meu Deus, avareza, apegos, vaidades, coisas abomináveis, pornografia, imoralidade, perversão. Dá-nos um coração puro, um coração verdadeiro, autêntico. Meu Deus, ensina-nos a abençoar esta nação. Abençoa, meu Deus, o pleito eleitoral, as eleições, ó Pai, do segundo turno. Meu Deus, abre a mente do teu povo, pois está diante dele, meu Deus, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Levanta um exército de intercessores, homens e mulheres que se colocarão de joelhos em jejum e oração, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua direção, que esse espírito da cegueira, esse espírito do engano que paira sobre a nação, eles sejam confrontados com a tua palavra e envergonhados, que o teu nome seja glorificado, porque do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Esse pleito está diante de ti, e nós já te agradecemos, certos da resposta, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Muito embora, em caso de arrebatamento, eu não estaria aqui para ministrar a próxima lição, mas não fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.